estamos de volta. Mais um sábado. Eu ia falar mais um final de semana visitando o terreno. Isso aí. E parece que tudo que a gente fala no último vídeo não vale de nada no próximo, porque tudo muda. Tem uma música que fala isso, né? Não sei. Tudo muda, o tempo todo. Talvez eu tô errando a letra. Talvez. Mas recapitulando, né? No último a gente ia pra um lugar, daí a gente falou, né, que mudou as coisas, não fomos e tal. E aí na última semana ficamos em função de analisar muitos documentos e avaliar aquela propriedade complexa. A gente não contou, mas a gente fez uma proposta lá, a gente devia ter contado. Pois é, né? Fizemos uma proposta e recebemos uma contraproposta. Estamos pensando. E para pensar melhor, decidimos voltar a Anitápolis, lá no início de tudo, e ver outros terrenos. Outra parte agora que na época a gente ia ficar de ver e tal. E não vimos. Então a gente tá indo pra lá de novo hoje. Vamos ver mais terrenos pra ficar um pouco mais confusa. Já não basta o como estamos. Não, eu acho que assim, deixa eu dar a minha opinião. Posso? Vai. Essa é uma decisão super importante na nossa vida. Então a gente não quer tomar, a gente não tá com pressa para fazer esse movimento também. Então nada mais justo do que a gente validar a nossa percepção. Então assim, não quer dizer que esse que a gente viu em Águas Mornas é uma opção que a gente, como é que eu vou dizer, não tá querendo, justamente porque a gente fez uma proposta. Mas é claro que a gente precisa nesse pacote avaliar o custo-benefício dessa escolha, né? Porque todo terreno, gente, assim, e aí pra quem tá pensando, né, em comprar ou algo nesse sentido, ele não vai vir redondo, porque cada pessoa tem um objetivo do que ela quer fazer com aquele pedaço de terra, ou enfim, qual projeto, o que ela vai fazer a partir dali. Então, você que tá procurando, se você for parar pra pensar e ter a expectativa de que você vai encontrar a coisa perfeita no primeiro momento, ou muito rápido, já vou adiantando que não é assim que funciona. Eu acho que você tem que ter noção que você tem que procurar o que vai te dar menos trabalho. Mas esperar que você encontre a terra, né, o ambiente, o contexto perfeito, você não vai encontrar. É a vida, né? É assim. Então a gente está procurando o menos pior. E eu acho que a decisão de voltar a Anitápolis é para confirmar... Menos pior ficou ruim. A gente tá procurando o menos pior, no sentido assim, o que menos vai dar trabalho, o que tem menos pendência, porque o perfeito não existe. Acho que é nessa ideia que eu quis dizer, sabe? Então a gente está voltando em Anitápolis para também ter esse momento de confirmação, porque para além do espaço do terreno em si, que vamos dizer é um espaço individual ali, é um espaço próprio nosso, existe uma coisa muito importante que é a comunidade, o entorno, a cultura, sabe? Como o sistema que está ao redor de você vai funcionar. E foi o que a gente mais gostou, que o nosso coração ficou mais quentinho, assim, sabe? De pensar que ali talvez tenha uma rede de apoio um pouco mais estruturada e aberta, do que a gente viu até então, tá? Também outro parênteses. A gente não tá dizendo que esses outros lugares não são ou não tenham isso. A gente tá querendo dizer que nas nossas visitas nós não identificamos isso. Acho que esse é o ponto. O que tocou, balançou o coraçãozinho, deu um quentinho, deu foi Anitápolis, e por isso que a gente tá voltando. Então essa semana foram muitos altos e baixos, porque durante esse processo de análise da documentação a gente teve algumas descobertas também de coisas que não estavam tão explícitas pra gente. Isso é um pouco frustrante, né? Porque a gente espera, assim como a gente é muito sincera com quem tá sendo sincero, com quem tá falando conosco, a gente também espera isso, e algumas coisas ficaram meio entre linhas, e quando a gente mergulhou na documentação que a gente entendeu um pouco melhor, né? Então estamos lá, encontramos outras opções, começamos loucamente, abrimos a mente para olhar para outras opções e achamos essas lá em Anitápolis, e adivinha, mais uma visita. Várias, né? A ideia é de visitar alguns, né? Não só um. Até quando a gente vai com corretoras
assim a gente consegue ver vários perto. Então a ideia é visitar o que der, agora no período da manhã. Talvez depois almoçar o pastel e o chopp lá da praça, que a gente adorou. Tudo tá bom. E aí, se tudo der certo, à tarde na volta eu gostaria de passar em Águas Mornas. E a gente dá mais uma olhada naquele que a gente foi lá e gostou. E aí de novo é aquela coisa, né? Olhar com calma, sozinho e tal. Ver se a gente vê algumas coisas diferentes. Porque é isso que a Su falou ali, né? As coisas, elas não são exatamente, às vezes ali, nem as fotos do lugar que tu vê, nem a documentação. Pode estar escrito, tá tudo certinho. E aí, assim, as coisas, elas têm uma certa lógica, né? Se tu encontrar uma coisa mais barata, ela vai ter alguma coisa ali. O desafio e do melhor negócio, eu acho que é, se essa coisa que faz o lugar, ele tá um pouco mais em conta, não te afeta. Não te afeta e compensa, né? Tipo assim... Porque para algumas pessoas pode ser importante, para outras pode ser uma coisa tranquila de lidar. Depende dos objetivos que você tem com aquela terra, né? Então, para nós também tá mais claro quais são os nossos objetivos. Então, a gente já tá indo com outro olhar. A gente já tá entendendo um pouco melhor aqueles que não dá, né? Aqueles que não vai funcionar. A gente tá um pouco menos romantizada, assim. No primeiro vídeo eu falei muito sobre a emoção do lugar, então a gente já tá um pouco melhor em relação a isso. Acredito eu, né? Porque daí a gente começa a ver uma coisa mais comum, né? Mais normal. Tu vai visitando vários, tu já sabe que tu não vai se apaixonar por todos. Tu sabe que tu vai encontrar defeito neles. Então tu começa um pouco mais realista. Isso é bom, eu acho, pra tomar a melhor decisão. Tu entende também que não vai ser tão rápido. Claro que em alguns casos pode ser que sim, tá? E as pessoas, às vezes, a gente poderia ter decidido no primeiro final de semana. Poderia ter sido rápido. Só que se tu tenta ali ver que bom, você tenta fazer a melhor escolha, assim você vê várias, é difícil você saber se você fez a melhor escolha, né? Então é normal, eu acho, visitar vários. E é um processo demorado, né? Porque pra visitar um terreno é igual visitar um apartamento. Você visita um prédio de um apartamento pra comprar, você visita 3 apartamentos no mesmo bloco. Com vistas diferentes ali, não. Ali você tem que pegar o carro, andar mais tantos quilômetros até você encontrar um outro. Você não consegue ver a terra inteira, né? Você não tem a dimensão do lugar inteiro. Essa questão também do mato, né? No sentido assim, tem alguns terrenos que eles não estão já trabalhados e tal. Então também você tem que ter o potencial criativo de conseguir visualizar as alterações que você quer fazer naquele terreno. Então assim, por exemplo, esse de Águas Mornas, ele tá mais ou menos uns 2 anos meio que abandonado. E tem muito mato, tá muito fechado assim. Então também você conseguir imaginar, poxa, se eu limpar, se eu fizer isso aqui, se eu trabalhar essa terra, então é um exercício de muita imaginação que você também tem que fazer, né? Sim. Então acho que é isso, né? Acho que é isso, gente. A gente vai atualizando vocês, a gente vai gravando um pedacinho de vídeo nos terrenos, que a gente vai tentar, né? Tem que gravar, né? Porque senão eu esqueço. Sim. Lembra? Eu esqueço o que eu vi, né? Eu tenho que gravar um pouquinho pra ver, pra lembrar. Pra lembrar das opções, né? E não só do último. Sim. A gente vai gravar então, pessoal, pedacinhos aí dessas que a gente vai visitar hoje. E aí no final a gente compartilha as nossas percepções, como a gente tem feito. E atualiza vocês dos próximos passos. Queria fazer uma observação. Claro que eu não vou citar nomes aqui, né? Pra não... como é que eu vou dizer? Expor ninguém? Expor isso, ninguém. Mas eu queria agradecer a todas as pessoas com quem eu converso no meu dia a dia, que eu falo sobre o assunto e as pessoas de forma muito bacana, muito genuína, trocam, dão dicas, sabe? É muito legal isso também. Aí eu queria trazer, né? Quando você... Claro, eu não tô abrindo 100% da ideia, mas eu peço ajuda, eu peço opinião. Eu acho que nesse processo também, quando a pessoa tá aberta a receber o que vem de fora, o conhecimento de outras pessoas, tu consegue ampliar também o teu olhar sobre as coisas. Então, estejam abertos quando você estiver procurando alguma coisa, né? Seja um apartamento, seja um imóvel, enfim, a receber essas dicas, por mais às vezes parece no primeiro momento que não vai fazer sentido, em algum momento aquilo que aquela pessoa te falar vai encaixar.
vai te abrir a cabeça, principalmente se é uma coisa que você não domina tanto, que não é da tua área, assim, por exemplo, a galera do meio ambiente, a galera de georreferenciamento, a galera, enfim, tem muita gente que tá trocando figurinha e pra gente isso tem sido muito rico, porque óbvio, a pessoa troca ali 2 minutos de ideia, mas ela traz informações e a gente começa a pesquisar sobre também. É genuína a nossa curiosidade para aprender e saber das coisas, né? Então, estejam abertos, galera. A troca é muito bacana. Isso aí. Bora. Um pouquinho do lugar. Esse carrinho aqui da frente, ó, é uma carretinha. A gente quer ter uma dessa. Quando a gente comprar o lugar e a gente for ter que ir pro sítio no final de semana pra começar esse trabalho, essa transição, em vez de trocar o carro, porque a gente viu que tá bem caro ter uma Saveiro ou algo desse tipo, a gente vai ter uma carretinha dessa aqui, ó, igual essa da frente. Esse aí é nosso futuro, ó. Sábado, a gente quer ir na sexta, né? Mas vamos lá. Sábado de manhã, pegar a carretinha carregada, ó, tá cheio de coisa pro sítio ali, ó. Eu ia falar, tá com arame, tá com rastel, tá com... É nós no futuro. Então tá, pessoal. Vou desligar aqui, eu volto mais pra frente. Vamos começar. É tu. Conta como foi hoje. Então, minha gente, hoje foi bem legal. Visitamos boas opções. Júnior foi 10 de 10. Muito legal, captou nossa mensagem, mostrou de fato terrenos bem interessantes, assim. Conhecemos um outro lado de Anitápolis, um lado mais pra parte chamada Serrinha, e um outro lado, tu lembra qual dos rios era? Ah, me pegou agora. Um nome estranho, não sei. Mas a gente andou pra um outro lado que na nossa primeira visita a gente não tinha conhecido. E a geografia é um pouco mais diferente, não tem tanto agricultor, assim, talvez se fosse fazer um comparativo, né? Ela de fato é uma área mais turística, pode-se dizer? Tá crescendo pro turismo, porque ela é perto de pé de serra, dos paredões da serra. Isso. Então ela tá se tornando um caminho, e as vendas de terreno já com pessoas pensando nisso. Então a gente visitou primeiro um terreno bem bacana, tinha 2 hectares. Ele fica no final dele, assim, na divisa dele tem um córregozinho que passa bem fofinho, um barulhinho de água gostoso, assim, sabe? Pode dizer. Fica muito depois vou ter que cortar um monte no vídeo. Já. Tá. Tô tentando lembrar. Que o primeiro tinha 2 hectares, abaixo dele tinha um que tinha 3. Isso. Ele era um que tinha 2 e abaixo outro que era maior, tinha 3 hectares. E a gente gostou mais geograficamente da disposição do que tinha 2, porque a vista dele era mais bonita. Então ele tinha vista pra... Peraí, a moto. Bem louco. A vista dele da parte de cima é mais bonita, então a gente gostou mais do de cima. E ele tem uma parte já plainada, que se fala, né? Reta, assim, legal pra construir. E ele teria uma trilhazinha, porque ele tem uma parte de terra mata, né? Mata mais fechada, assim, que seria legal também para pensar em algumas espaços para barracas nesse local, pensando no camping. Depois a gente visitou, tu lembra o segundo? Foi o do 2 lados da lagoa lá? Lagoa dos 2 lados? Mateus, né? Uhum. Depois foi um que tinha uma parte com água dos 2 lados da entrada, pós a entrada. A água, ela quer dizer açude. Tinha um açudezinho e um outro potencial açude maior. Isso, dos 2 lados. E ele fica de frente para uma montanha, assim, uma montanha bonita, mas fica de fato bem próximo. E na baixada dele é possível acessar um rio pra galera, tipo, tomar banho e tal, né? Mas aí teria que construir também esse acesso.
360. E aí um lado tu vê o cemitério e assim, é meio... não é legal. No começo eu pensei não que era atrativo, né? eu pensei que era uma subestação. É, de ossos. Não, de energia, né? Mas sim, é um cemitério. Depois esse que fica mais no final de uma via, digamos assim. É antes da divisa com Alfredo Wagner. Isso. Das montanhas lá de Alfredo Wagner. Tem só um terreno depois, que daí é de um senhorzinho. Passa pra cima. Tem só um terreno no final grande, que é de um senhor que mora lá. Mas, tipo, nosso, em teoria, seria o último antes desse do senhor aí. 2 hectares também. A geografia dele é bem... assim. Muitos altos e baixos. Ficou meio difícil. Eu fiquei até pensando agora, assim, falando sobre... Eu fiquei depois pensando assim, poxa, imagina aquele senhor na maior paz e a gente metendo um camping lá do lado dele, sabe? Porque a casa dele, ele tem 80 hectares, só que a casa dele fica bem perto da divisa do que seria nosso terreno, né? E assim, a vista é linda, tá? A vista é bem as bonita. montanhas que tem de lá, de vista, foi o único lugar que eu vi todas aquelas montanhas. Aquela vista de todas aquelas montanhas. É muito lindo. Só que, assim, vai ser várias tiras ali, então a gente teria vários vizinhos logo. Já tem um chalé construído na cara, assim. Na frente, bem na frente. Enfim, esse não balançou tanto o coração, assim. Talvez tenha potencial, mas não balançou tanto o coração. Sim. E aí depois a gente foi nesse último. Isso. Aí de lá a gente foi pra última opção. Que é na Serrinha daí. Que é nessa região da Serrinha. Que é uma área mais montanhosa também, mais próximo da montanha, mais próximo que seria ali Serra do Urubici, né? É perto também da divisa, né? A montanha ali vai fazer divisa, a parte de baixo, né? O pé da montanha de Urubici, bem... Itápolis e em cima seria Urubici, assim, né? E esse terreno que a gente viu, ele vê tanto a parte dessa da Serra de Urubici, então ele tem... O último já? A gente falou do que era divisa com o senhor lá. Tá. E agora, o último. O último era um terreno que é possível ampliar, né? Tipo, no sentido de comprar outros terrenos próximos para ampliar. A nossa ideia seria comprar 3 hectares, numa disposição que ficaria legal para fazer o camping e bem o aproveitamento assim do que tem. Ele é bem bonito, ele fica nessa região da Serrinha. Ele dá pra ver também a parte da Serra de Urubici, um pouco mais próximo que aquele outro que a gente falou. E ele dá pra ver boa parte de Anitápolis, assim, de cima, lindo demais, assim. Até onde você perder de vista, eu fiz um comparativo com o mar, sabe? Quando você vai num oceano muito grande que você consegue ver a borda e parece que o mundo é quadrado, né? Nesse momento, lá olhando, a distância mais longe do horizonte que eu poderia ver era a montanha. Então isso foi muito doido, porque eu pensei, nossa, uma nuvem em formato de montanha. Não, aquilo é uma montanha. Tipo, é muito lindo. É como se fosse ondas de montanha. Não é tipo, na tua frente tem uma montanha. Tu tá tão alto que tu vê montanha, aí tu vê que atrás tem outra montanha e que depois atrás tem outra montanha. É bem bonito, assim. Até perder de vista. Esse terreno é muito lindo. O ponto delicado dele é que ele de fato tá todo completamente, como é que eu vou dizer? Vazio. Vazio no sentido de ele tem 100% de aproveitamento de área útil. Então, basicamente ele não tem uma árvore. Ele É grama, só grama. Ele é todo gramado já. Uma assim. vaquinha ia adorar. Exato, uma vaquinha ia ser bem feliz lá. Então ele não tem nenhuma árvore. Então o nosso trabalho, digamos assim, né, se a gente fosse pensar, a gente teria que meio que pensar nas árvores, pensar no plantio,
Fazer um curso de paisagismo. Fazer um curso. Não curso, mas a gente teria que pesquisar pra entender um pouco o que ficaria legal, onde ficaria legal, pra gente não ter que plantar e depois replantar ou mover de lugar, né? Então, basicamente, a gente assistiria com o tempo as coisas crescer. É uma dinâmica diferente. A maioria dos terrenos que a gente vai, a gente tem que limpar. Tem muita coisa que tem que tirar. Muita coisa. Tanto que motosserra tava na minha lista. E agora não precisa mais. Exato, pra você fazer um caminho de uma trilha, pra você até aproveitar uma madeira pra fazer uma cerca, né? Então, lá não teria nenhum... Nada. Nem um graveto. Quer fazer uma fogueira? Tem que comprar lenha. Exato. Nesse nível, não parece roça. Exato. Ele tem uma geografia bem diferente. Quando a gente pensa assim, pra plantar é maravilhoso, porque ele tá todo prontinho pra plantar. Mas aí pensando em camping, a gente teria que investir talvez um pouco só pra dar um tchan nele, assim, sabe? Fazer um cercamento legal, pensar numa área verde pra galera, tipo, pegar uma sombra, descansar, coisa e tal. Então é uma proposta um pouco diferente do que a gente tinha imaginado, mas particularmente aquela vista pra mim roubou meu coração, assim, eu achei incrível, foi a coisa mais bonita que eu já vi de vista de montanha até hoje, tirando as pirâmides sagradas, porque lá realmente não tem igual, assim. Mas isso que assim, ó, hoje tava um dia nublado. Eu tenho uns vídeos, depois eu vou colocar. Não tava um dia bonito, assim, não sabe? Tava um dia limpo. aberto, céu azul. Isso que tava nublado. E tava muito bonito. Então, assim, deu. Então, assim, boas oportunidades. A gente precisa sentar, colocar a bunda na cadeira, refazer os cálculos, muitos cálculos, muitas análises, para daí sim pensar numa proposta para fazer nesses terrenos, né, do que tá ao nosso alcance, do que a gente entende que seria necessário, né, pedir de algum tipo de desconto, porque alguns têm de fato um trabalho ali para ser feito. E a gente acabou na volta de Anitápolis para cá, para sentido Florianópolis, retornando no terreno de Águas Mornas. Agora finalmente cumprimos um planejado, né? Mudamos de plano no meio do caminho. Exato. Então a gente conseguiu voltar e a gente achou bem de boa a localização do terreno. A gente tinha já as coordenadas ali e a gente conseguiu achar bem tranquilo. O ponto só é que, como é que eu vou dizer? Foi legal, a gente viu com calma a realidade do lugar. Isso. Entrou pela entrada do terreno do vizinho, foi até lá, a gente tentou catar a nascente, a gente desbravou até onde deu, né? Não dá muita coisa, mas até onde deu a gente desbravou. E ele deu uma balançada, assim, algumas coisas hoje, sem chuva, sem aquela, como é que eu vou dizer? A gente veio num período... A gente fez o vídeo da gravação daquele dia que a gente veio aqui? Então, se vocês lembram, aquele dia tava chovendo, tinha vento, muito vento, deu região de tornado. Não aqui, mas enfim, o tempo tava muito, 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 muito louco, né? Então... não dispersei. Deu uma batidinha ali. Deu uma batidinha do motoqueiro. De quando a gente veio? Semana passada foi. Isso, tava um tempo muito ruim, muito caótico, muito vento e a gente veio muito rápido. Então, assim, a gente viu, mas assim, não deu pra prestar atenção nos detalhes, o tempo tava muito fechado. E de fato, com chuva, você não consegue também andar tranquilo, andar e olhar, né? Hoje a gente foi, andou e olhou, a gente vai colocar alguns pedacinhos do vídeo aí que a gente fez de lá. Ele ainda não é um não 100%, a gente precisa, como a gente falou, sentar a bunda na cadeira, pensar, repensar. A gente fez um comparativo de que esse terreno de Águas Mornas é como se fosse uma tela borrada, é como se fosse um monte de retalho socado dentro de uma caixinha, assim, que você ainda não consegue ver necessariamente o potencial, porque tá meio que, né, ofuscado ali. E o outro é uma tela em branco. É como se tu já tem a tela pintada. Isso. Ela tá suja. Aí conforme tu for limpando, você vai descobrir o desenho que tem ali, porque tu não sabe.
o fundo. E aí você pinta por cima. Então tem essa diferença, assim. Sim. E aí vai do gosto de cada um, né? A gente tava falando isso. Eu gosto da borrada porque eu gosto de desbravar. Eu gosto da branco porque me permite eu criar, mas vamos chegar num denominador comum dessa decisão. Ambos têm vantagens e desvantagens, assim. Sim. Nesse de Águas Mornas, em alguns momentos eu já tava em tom de despedida lá com ele. Sim. De certa forma meio triste porque tu se empolga, né? Tu cria uma expectativa, você cria muita coisa. A gente cria muita coisa. Que não é em vão. De alguma forma essas criações vão te ajudar em algum lugar, em alguma coisa. Mas tu se apega, sabe? E até eu acho de certa forma que é importante se apegar. Porque se tu olhar as coisas, não se apegar, como é que você vai se encantar pra morar lá, né? Exato. Só que aí tu vai meio que se acostumando a se apaixonar e se separar, né? São muitas paixões. E também uma coisa assim nesse de Águas Mornas é que ele é quase 11 hectares, né? Só que a gente acho que não consegue chegar em 3 de área aproveitável. A princípio só teria que seria a área que não fosse de APP, né? A gente não tem certeza dessa informação, mas a princípio, segundo o próprio dono, é isso. Então, assim, porque eu tava falando pra Su, né? Nossa, o de 3 parece pequeno, né? Pra gente fazer um camping, fazer tudo que a gente quer. Não vai dar tanto espaço assim. Mas, pô, o outro não daria nem 3. E parece que é muito mais. Então, por fim, a gente se ilude bastante, sabe? Pelo tamanho, a gente tem que conseguir separar bem isso. O tamanho de fato dele, o tamanho de área aproveitável dele, o tamanho de área útil. Outro ponto da tela em branco, a tela em branco ela não tem casa, né? Isso, tem esse ponto também. Então, assim, a nossa ideia de já começar a levar alguma coisa, do da tela borrada tem uma casa caindo aos pedaços, mas tem não uma tá casa. caindo aos pedaços. Tem uma casa numa situação crítica, Tá mas top a casa. tá top a casa. Não, a casa não tá top, mas a madeira é boa. Isso. Ela tem muito potencial. Então, assim, o outro não tem. Então, assim, a gente teria que construir minimamente um teto pra gente nesse período, enquanto a gente vai trabalhando com algumas coisas, né, no terreno em si. Mas não teria a casa daí, tipo, a gente teria que pensar também nesse custo daí de construir a casa do zero, né? Ter meio caminho andado ajuda nesse processo, assim. Então, a gente também tem que botar isso na ponta do lápis e pensar nessa questão.